Você sabe o que é empatia? Sabe quando está sendo empático ou apenas simpático? Sabia que existe diferença entre esses dois termos? E resiliência? Já ouviu falar ou sabe o que é? Você sabe a diferença entre emoção e sentimento? Você consegue ou sabe como controlar suas reações diante de seus sentimentos? Você sabe o que é autoconhecimento? Consegue ouvir o outro e respeitar uma opinião diferente da sua? Enfim, você já ouviu falar em educação socioemocional? Notícias como as que acabamos de ver são cada dia mais frequentes. Notícias como estas estão sendo normalizadas e entendidas como algo comum. O que, na verdade, essas notícias significam para você? Muitas são as definições de educação socioemocional. Eu definiria como uma tomada de consciência. É saber identificar e nomear os sentimentos e as emoções. É saber lidar com o outro. Eu considero a educação socioemocional como uma vacina. É algo preventivo, algo que tem que vir antes para que problemas não surjam. Comunicar-se definitivamente é parte da educação socioemocional. A educação socioemocional, ela possibilita com que a gente olhe para os nossos sentimentos, entenda o que a gente está sentindo. Quando estamos sob efeito de uma emoção, o nosso intelecto não nos comanda mais. É por esse motivo que nós temos que nos conhecer. Por quê? As emoções nós não podemos controlar. No entanto, as atitudes diante das emoções, essas sim nós podemos e devemos controlar. E compreender o que eu sinto e também o que o outro sente. A gente consegue parar, pensar e analisar e agir, ao invés de reagir. E assim, fica muito claro o autocontrole em situações cotidianas mesmo. Não é sentir pelo outro, é entender o outro e respeitá-lo antes de qualquer julgamento. Isso é empatia. O processo de autoconhecimento, quando a gente começa a nomear os nossos sentimentos, entendê-los, a gente vai descobrindo as nossas potencialidades, a gente vai identificando quais são as nossas limitações e com isso podemos ter escolhas melhores. Quando a gente tem consciência daquilo que está sentindo, dando nome àquilo que está sentindo, tudo fica mais fácil e mais concreto para ser solucionado, né? E a educação socioemocional, ela é uma transformação, onde você se descobre o que te faz bem, o que te faz mal, descobre os gatilhos que te impulsionam. Eu faço, eu reflito e eu penso que me desculpar não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? Eu penso que tomar consciência do que eu tô sentindo. E com isso você se torna mais flexível, mais tolerante diante da vida, aprende a lidar adequadamente com as emoções, foge daquela impulsividade, daquele imediatismo, né? E aprende a fazer escolhas e decisões inteligentes. Eu acho que fica a dica, né? Se você precisa, se você quer, é sim necessário você... A educação socioemocional é o saber comunicar-se com o outro. Temos, por exemplo, a comunicação não violenta, importantíssima para as relações mais saudáveis, para as comunicações claras e que não machuquem. É olhar para o outro buscando compreender o que ele é e por que ele é. É reconhecer que todos nós, sem exceção, temos uma trajetória que nos trouxe até aqui. A empatia, né? O saber ser empático,
estabelecer conexões com o outro e não aquele famoso simpático, né? A diferença entre o empático e o simpático. Um tem conexão, o outro não. Um estabelece conexões e o outro não. É saber a hora de dizer, é saber a hora de ouvir. A escutativa, que acaba impactando diretamente nas relações. É dizer menos, já passei por isso. E dizer mais, estou aqui por você e para você. Você não está sozinho. É compreender a linguagem não verbal. A palavra não dita. Interpretar olhares, posturas, expressões. Compreender que não devemos responsabilizar o outro por nossos sentimentos. Saber colocar a sua opinião sem ofender, sem ferir. Sem julgar, sem medir. É ouvir um posicionamento ou uma ideia completamente contrária à sua e saber respeitá-la. A gente vai começar a se colocar no lugar do outro. Acredite, as palavras podem ser muros ou janelas. Elas podem libertar ou aprisionar a você mesmo e ao outro. Será que nos tempos atuais a gente tem visto as pessoas com essas habilidades? Afinal, todos nós sempre temos algo a melhorar. É respeitar você e respeitar o outro. Respeitar o ambiente em que você está. O mundo em que você vive. Incentive as pessoas ao seu redor a descobrir suas capacidades. Temos muito a ganhar com essa conexão, pois crescemos e aprendemos muito com o que o outro tem a nos oferecer. Então, dá para pensar, dá para imaginar quantas coisas estão relacionadas à comunicação ao lidar com o outro? Viver envolve desafios, né? Estar vivo e conviver em sociedade com pessoas que são diferentes de nós sempre vão envolver desafios. Então, o Fernando Pessoa, ele no seu célebre poema Tabacaria, ele inicia com os seguintes versos: não sou nada, não posso querer ser nada, nunca serei nada. A parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Nós podemos desenvolver nas pessoas e nas gerações futuras habilidades onde elas criem maneiras de lidar com o pensamento crítico, com a tecnologia, com o autoconhecimento, o autocuidado. Humberto Gessinger, ele traz na canção Somos Quem Podemos Ser os seguintes versos, a seguinte ideia: somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Educação socioemocional é um aprendizado para, digamos, uma alfabetização emocional. A questão do sonho, da possibilidade, da perspectiva futura, do que eu posso ser. O ser humano, ele é moldável. O cérebro humano, ele é incrível, é uma máquina que se adapta, que se molda, que extrapola aquilo que parece ser o limite. E não existe mente fechada a ponto de não conseguir abrir para outras possibilidades a partir do momento que essa mente se encontra disposta a compreender o outro. É perfeitamente possível, por meio do trabalho com a educação socioemocional, desenvolver nas pessoas habilidades, competências, capacidades, conhecimentos. Uma caminhada de constante evolução. As ferramentas que a educação socioemocional traz nos permite ter uma argumentação crítica, uma sensação de que você não está sozinho no mundo, que você pode dialogar com o outro. A gente sempre vai conseguir ser melhor do que foi hoje. A educação socioemocional vem abrir portas, janelas mentais para que o convívio social seja aperfeiçoado. Essencial para a construção de um ser humano melhor e, consequentemente, para um mundo melhor, para que tudo que for desafio seja vencido e as nossas capacidades sejam expandidas. Educação socioemocional é educar para a vida, para o dia a dia e para o mundo. As escolas brasileiras devem incluir a educação socioemocional em seus currículos, que devem ser trabalhadas durante a educação básica, de modo que ela prepare os alunos para o mundo. Quando a gente começa a estudar os temas da educação socioemocional, nós deixamos de cobrar
que o outro aprenda do mesmo jeito que a gente aprende, se expresse da mesma maneira como nós nos expressamos. É imprescindível que o professor seja educado emocionalmente, para que ele saiba gerir suas próprias emoções e sentimentos e evite agir sob o domínio de impulsos imediatos. Como educador, como gestor, como ser humano que deseja auxiliar as outras pessoas a se desenvolverem, nós precisamos entender que a forma como cada um aprende e se expressa é diferente. Nós passamos uma grande parte de nossas vidas dentro do ambiente escolar e carregamos para o resto de nossas vidas as lembranças de carinho ou não desse período. Por isso, uma ação, uma fala, uma postura positiva ou negativa pode fazer toda a diferença na vida dos alunos, por conta do vínculo emocional contido nessa relação. Se não houver um interesse genuíno, algo que demonstre realmente doação, empatia e que gere um vínculo afetivo positivo entre o professor e o aluno, não há aprendizagem real. É possível auxiliar as crianças a identificarem e nomearem seus sentimentos e, ao longo desse trabalho, estimular o desenvolvimento de recursos internos para lidar com as emoções. Buscando o autoconhecimento, a regulação emocional, o autocuidado e fortalecendo a autoestima desse aluno. Além de estimular o desenvolvimento de habilidades sociais necessárias para o desenvolvimento humano e para uma interação positiva nas relações. Como bem disse Cora Coralina, nada do que fazemos tem sentido se nós não tocarmos o coração das pessoas. Desde a década de 90, eu já estudava sobre como trabalhar a expressão dos sentimentos na escola e a importância desse tema para o desenvolvimento de nossas crianças e jovens. Eu sempre quis ser professora, eu nunca tive dúvidas quanto a isso, né? A minha profissão é algo que eu amo, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Tive o privilégio de ser aluna e parceira da professora Luciene Paulino Tognetta, que, considerando as ideias de Piaget sobre afetividade e moralidade, criou uma proposta de jogos para a expressão de sentimentos no contexto escolar. Naquele momento, já se discutia que é possível provocar o desenvolvimento de habilidades para lidar consigo mesmo, para lidar com os outros, ampliando para a vida em grupo. Eu tinha criado um monte de expectativa, sabe, para o meu ano. Eu tinha feito uma reflexão de tudo que eu queria mudar com relação às minhas atitudes, meu comportamento, as palavras que eu tinha usado. Nesse sentido, entendíamos a importância de que os sujeitos possam, desde pequenos, trabalhar domínios como o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia. Naquele momento eu precisava de ajuda, né? Eu não estava feliz, não estava me agradando e eu achei que o problema fosse as crianças e não eu. A educação socioemocional com certeza vem ganhando força nos últimos tempos e, felizmente, passou a estar ainda mais em evidência depois da BNCC apontar, entre suas 10 competências, 4 no âmbito socioemocional. Então, eu busquei mais sobre criança e passei a trabalhar muito com a escuta ativa, né? E isso modificou, assim, muito o meu dia a dia. Foi uma mudança rápida, foi a curto prazo. E isso já me deu um gás assim muito grande, porque deu resultado. Ouvir os meus alunos me deu resultados. Sabemos que a escola é um espaço de convivência social e, portanto, é indiscutível que pode favorecer a aprendizagem dessas habilidades. Não tenho dúvidas. Atividades comuns, como discutir uma história cujo personagem contou uma mentira, favorecerá possíveis discussões sobre honestidade e o vínculo de confiança que se rompe quando uma mentira é descoberta. Uma criança que às vezes briga com a outra. Tia, ele tá brigando comigo, ele falou isso, eu não gostei. Por vezes eu fiz e vi outras professoras fazendo, dizendo assim, não é nada não, ó, entra por aqui e sai por aqui, finge que você não ouviu. Né? Nesse momento eu não estava ensinando o meu aluno a resolver os problemas dele, né? Eu não estava fazendo o meu papel para auxiliá-lo a interferir. Então, assim, foi algo que também transformou. A partir do momento que eu ouvi o que ele estava querendo me dizer, né, a necessidade do meu aluno,
eu passei a ter um resultado melhor, porque aí eu entendia, primeiro eu compreendi o que ele precisava, para depois eu poder auxiliá-lo para agir. É fato também que muitas vezes isso acontece de forma não planejada, mas não menos consciente. No papel de orientador educacional, procuro usar intervenções reflexivas que ajudem as crianças a coordenarem diferentes perspectivas e buscarem compreender seus papéis no conflito. Quando há um conflito entre dois alunos, por exemplo, a maneira como um adulto vai fazer a intervenção na situação pode promover reflexões que ajudarão os envolvidos a compreender a necessidade de usar formas mais assertivas, justas e equilibradas para resolver esse conflito. De toda ação tem um sentimento, né? A reação do meu aluno, ele só teve aquela reação porque algo ele sentiu, alguma coisa aconteceu, algo ele não conseguiu demonstrar ou te dizer. Mas só isso não basta. Acreditamos que é preciso de momentos sistemáticos e contínuos para que o sujeito identifique suas emoções, reconheça as reações do seu próprio corpo, considere as consequências para as suas relações. Dessa forma, poderá desenvolver suas habilidades socioemocionais. Quando oferecemos atividades reflexivas desde cedo, podemos contribuir para que os nossos alunos se tornem adultos mais resilientes e empáticos. Eu adentrei um pouco com relação ao assunto. Eu aprendi a me ouvir, a me perceber, para também conseguir perceber o outro. A educação socioemocional abriu o meu mundo. Ela me mostrou que eu não lido com uma turma. Eu lido com muitos mundos diferentes. E cada criança é única. Nós, educadores, podemos favorecer e muito para todo esse processo. O primeiro passo, com certeza, é entender do que se trata essa educação socioemocional e como podemos promovê-la no espaço escolar.